E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui para mais um vídeo de processo civil. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a assistência litisconsorcial. Não saia daí! Galera, olha só. A gente já estudou a assistência simples. E a gente viu que na assistência simples existe uma relação de subordinação entre o assistente e o assistido, ok? O assistente, portanto, ele se subordina ao assistido, não podendo ir contra os interesses deste, ok? Na assistência litisconsorcial é diferente, porque o assistente ele não estará subordinado ao assistido. Então, na assistência litisconsorcial, o assistente ele vai receber o mesmo tratamento do que o litisconsorte unitário. Como assim, professor? Eu explico. Como não vai haver uma relação de subordinação entre assistente e assistido, o assistente, ele inclusive poderá ir contra os interesses do assistido. Sabe por quê? Porque a assistência litisconsorcial, ela só pode acontecer no âmbito da substituição processual. O assistente litisconsorcial, ele nada mais é do que um substituído. O assistente litisconsorcial poderia ter sido parte no processo, mas não foi. Então ele acaba ingressando no processo, posteriormente, como um assistente litisconsorcial. Mas se ele quisesse, ele já poderia ter começado dentro do processo como parte. Lembra daquele exemplo que a gente usa para explicar a substituição processual no caso do condomínio? Eu tenho uma casa de praia com um amigo, essa casa de praia é em condomínio entre nós, tá certo? A casa de praia ela acaba sendo invadida e eu sozinho entro com uma ação para tirar os invasores. Eu vou defender a minha parte da casa e vou defender a parte da casa do meu amigo em substituição processual. Nesse caso, o que o meu amigo ele poderia ter feito? O meu amigo poderia ter ingressado com a ação junto comigo e nós seríamos litisconsortes. Só que por algum motivo ele não entrou, ok? Entrei só eu e em substituição processual a ele. No decorrer do processo, sabe-se por qual razão, ele resolveu ingressar. E aí ele ingressa na qualidade de assistente litisconsorcial. Nesse caso, ele vai ser tratado de maneira independente. Então, se ele quiser, ele pode praticar atos processuais totalmente ao meu desfavor, contra os meus interesses, porque não vai haver essa subordinação. Agora, é bem verdade que como vai haver um sistema, um regime do litisconsórcio unitário, os atos benéficos que o litisconsorte, que o assistente litisconsorcial praticar, esses atos benéficos aproveitam o assistido. Os atos prejudiciais não. Então, na assistência litisconsorcial, o que você tem é o regime do litisconsórcio unitário. Atos benéficos aproveitam, atos prejudiciais não. Tudo bem? Então lembra disso, só vai haver assistência litisconsorcial nos casos de substituição processual. O assistente litisconsorcial, ele é um substituído. Ele poderia ter ingressado no processo como parte, mas não o fez, ok? E aí depois ele resolve ingressar como assistente litisconsorcial. Então no exemplo da casa, eu começo a ação defendendo o imóvel em meu nome e em substituição ao meu amigo. Só que no meio do processo, o meu amigo acha que eu não estou defendendo a casa de maneira adequada, por exemplo. O que ele faz? Pede o ingresso no processo como assistente litisconsorcial para também poder participar da defesa do bem. Ok? Exemplo típico de assistência litisconsorcial. Ok?
Cuidado, porque o assistente litisconsorcial, ele vai sofrer os efeitos da coisa julgada material. Então toma cuidado com isso, porque na assistência simples, o assistente não é pego pela coisa julgada material. Mas na assistência litisconsorcial, o assistente vai ser pego pela coisa julgada material. Por quê? Porque o assistente litisconsorcial, repito, ele poderia ter sido parte no processo, mas não o foi. Ele acaba optando por posteriormente vir ao processo na condição de assistente. Ok? Tudo bem, meus amigos? Então essa é a assistência litisconsorcial. Você consegue perceber que nessa modalidade de assistência eu vou ter uma relação jurídica entre o assistente e o assistido, assim como na assistência simples. Só que na assistência litisconsorcial eu tenho algo a mais, que é a existência de uma relação jurídica entre o assistente e o adversário. Percebeu? Pensa no exemplo da casa. Por que vai haver relação jurídica entre o assistente e o adversário do processo? Porque no nosso exemplo, o assistente também é dono da casa que está sendo invadida. Então o assistente vai ter uma relação jurídica com o assistido, mas também com o adversário do processo. Lembra que na assistência simples, a relação jurídica é só entre assistente e assistido. Tudo bem? Meus amigos, essa é a modalidade de intervenção de terceiros chamada de assistência litisconsorcial. Tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que a matéria tenha ficado clara. Por favor, deixa aquele seu like aí para ajudar a gente a crescer, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber as novidades sempre que tiver vídeo novo, tá bom? Forte abraço e até o próximo encontro.